Nossa última parte do sistema digestório, a parte 7, vou falar um pouquinho para vocês de duas glândulas anexas, o fígado, que é a maior glândula do corpo, e o pâncreas. Tá? O pâncreas ele tem uma característica dupla, né? O pâncreas é uma glândula endócrina, que produz hormônios, a insulina e o glucagon, que controlam a glicemia, que são os níveis de glicose no sangue, e o pâncreas tem uma função exócrina, que é justamente o suco pancreático digestivo. Bom, vamos lá. O fígado ele é uma glândula volumosa, ele está localizado no abdômen, no quadrante superior direito do abdômen. Esse fígado ele é dividido em lobos. Então, numa vista anterior eu consigo ver o lobo direito do fígado e o lobo esquerdo do fígado separados por um ligamento. E o ligamento que separa o lobo direito e o fígado e ajuda a prender o fígado no abdômen chama ligamento falciforme. Ligamento falciforme. O fígado também está preso ao músculo diafragma, esse aqui é o músculo diafragma, e aqui eu consigo ver os ligamentos que prendem o fígado ao diafragma, e esses ligamentos são chamados de ligamentos coronários. Ligamentos coronários. E um outro ligamento, que é um ligamento que eu vou observar mais numa vista inferior dele, esse ligamento é chamado de ligamento redondo do fígado. Esse ligamento redondo do fígado, no feto, era a veia umbilical, que depois que cortou o cordão umbilical, ela fecha e se transforma num ligamento. Numa vista inferior, eu consigo ver os 4 lobos. Então, numa vista anterior aqui, eu observo o lobo direito e esquerdo separados pelo ligamento falciforme. Agora, quando eu vejo numa vista inferior esse fígado, eu observo o lobo direito, o lobo esquerdo e 2 outros lobos. O lobo quadrado, vou pôr um quezinho de quadrado. O lobo quadrado fica próximo à vesícula biliar. E um outro lobo, que é um lobo mais compridinho, que é o chamado lobo caudado, vou pôr um C de caudado. O lobo caudado fica próximo da veia cava inferior. O fígado produz a bile, todos esses 4 lobos produzem a bile, e a bile produzida no fígado ela vai ser armazenada na vesícula. Essa bile armazenada na vesícula vai ficar concentrada, madura, para depois ir para o duodeno. Então eu preciso de ductos que levem a bile do fígado para a vesícula e depois a bile da vesícula para o duodeno. Então vamos lá. A minha vesícula biliar, e o ducto que sai do fígado com a bile, esse ducto que sai do fígado com a bile chama ducto o ducto que sai do fígado com a bile chama ducto hepático comum. O ducto que está conectado com a vesícula é uma cisterna que reserva. Esse é o ducto chamado de ducto cístico. Então a bile vem do ducto hepático comum para o ducto cístico e enche a vesícula. Quando a vesícula contrair, essa bile flui da vesícula em direção ao ducto que vai transportar essa bile até o duodeno. E esse ducto é chamado de ducto colédoco. Nesse outro esquema, a gente pode
pensar no seguinte. Aqui o duodeno, a parte descendente do duodeno, que é a parte que recebe a bile, nós já comentamos em vídeos anteriores, e como que a bile chega nesse duodeno? Pelo ducto colédoco, que é esse ducto aqui. Como o ducto colédoco é formado? O ducto colédoco é formado pela junção do ducto cístico, que está preso na vesícula, mais o ducto hepático comum, que veio do fígado. Então, quando a minha vesícula vai encher, vai receber a bile, eu tenho que pensar no trânsito aqui da bile, né, pela via biliar. Quando a minha vesícula precisa receber a bile é produzida, né? Produção é sempre no fígado. Produz a bile vem pelo ducto hepático, entra no ducto cístico e enche a vesícula. Quando eu preciso da bile para digerir, eu vou pegar a bile que está armazenada na vesícula. Essa bile da vesícula cai no ducto cístico, passa para o ducto colédoco e é liberada no duodeno. Então a minha bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula e liberada no duodeno. E aquelas pessoas que perdem a vesícula, elas perdem a capacidade de armazenar, então é removida a vesícula mais o ducto cístico, o fígado produz a bile e a bile cai do ducto hepático comum direto no colédoco, sendo levada para o duodeno, e ela tem uma menor concentração e poder de ação. Aqui o caminho da bile, então, o fígado produz, essa bile cai no ducto hepático comum, marcar ducto hepático comum, o ducto cístico, a minha vesícula biliar, e a junção do ducto cístico com o hepático comum vai formar o ducto que leva a bile até o duodeno, chamado de ducto colédoco, que termina naquela projeção que é a papila maior do duodeno. O pâncreas é a nossa outra glândula. Então, o pâncreas ele vai controlar a glicemia, que é importante, mas o que importa para a gente é o suco pancreático agora. Suco pancreático. O pâncreas ele está atrás do estômago, então nessa figura à esquerda de vocês o estômago está cobrindo o pâncreas. Levantou o estômago, dá para ver que o pâncreas ele está como se fosse uma barra, indo do duodeno à direita até o baço do lado esquerdo. E esse duodeno ele vai ter algumas partes principais. A parte encaixada no duodeno chama cabeça do pâncreas. A porção que fica em contato com o baço é chamado de cauda do pâncreas, e o que fica entre é o corpo do pâncreas. Então aqui está a cauda do pâncreas, a cabeça do pâncreas, encaixada no duodeno, e o restante é o corpo do pâncreas. Se eu cortar esse pâncreas, dentro desse pâncreas eu encontro um ducto, que é o ducto pancreático, que leva essa secreção, que é chamada de suco pancreático, para o duodeno. Geralmente o pâncreas tem um ducto pancreático principal, que é esse aqui, ducto pancreático principal, e tem um ducto pancreático acessório. Então o acessório a gente não vai dar muita trela. O ducto pancreático principal ele vai levar a bile para aquela mesma papila maior do duodeno. Então, como nós falamos, o duodeno
ele acaba recebendo a bile proveniente do ducto colédoco e o suco pancreático transportado pelo ducto pancreático principal.